Olá, meus irmãos, eu quero cumprimentar você com a paz do Senhor Jesus e também quero desejar para você um ótimo dia na presença do nosso Deus. Somos gratos a Deus por estarmos aqui mais uma manhã para mais um estudo da palavra do nosso Deus. Minha oração nesta manhã é a mesma oração do apóstolo Paulo em Efésios, no capítulo de número 1, onde o apóstolo Paulo ele pede um espírito de sabedoria e um espírito de entendimento, para que nós possamos compreender as revelações contidas na palavra de Deus. Então esta é a minha oração, e que você também possa receber aí na sua casa, quando estiver nos acompanhando aí, um espírito de entendimento, um espírito de revelação, para que você também possa compreender essas revelações da palavra de Deus. E nesta manhã, meus irmãos, nós iremos estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, e nesta manhã nós iremos estudar a lição 7. A lição 7 tem por título: Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. E o texto áureo desta lição está em Efésios, capítulo de número 2 e versículo de número 14, quando a Bíblia diz: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos se fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Então esse é o texto áureo desta lição, e a verdade prática desta lição é: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Nós vemos que mediante a cruz do Calvário, Cristo reconciliou o homem com Deus. Mediante a cruz do Calvário, mediante ao sangue vertido naquele madeiro, Cristo desfez a inimizade entre Deus e os homens. Então é sobre esse assunto que nós iremos estudar nesta manhã. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. E esta matéria e esta lição, ela tem por objetivos, alguns objetivos práticos. E o primeiro objetivo que nós vamos aprender nesta lição é pontuar sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens. Nós já sabemos que a Bíblia Sagrada, ela sempre aponta após a queda do homem, o homem sempre com inimizade com Deus. Porém, Deus, ele sempre vem em busca do homem. Na cruz do Calvário, Cristo, ele reconcilia novamente Deus e os homens. Mas a Bíblia, ela sempre aponta o homem como sendo um inimigo de Deus por natureza, devido ao pecado, devido àquilo que separa o homem de Deus, devido à natureza de Deus ser uma natureza totalmente santa, e a natureza do ser humano é uma natureza pecaminosa. Então por isso que existe essa inimizade entre Deus e os homens, e nós vamos pontuar isso também nesta lição. E um segundo objetivo também específico desta lição é explicar que pela cruz de Cristo, Jesus Cristo, ele fez um novo homem. Nós vamos entender também que a cruz de Cristo, ela cria um novo ser humano. A cruz de Cristo, ela tem o poder de mudar o interior do ser humano. A cruz de Cristo, ela tem o poder de mudar a natureza do ser humano. A cruz de Cristo, ela tira o ser humano do pecado e coloca o ser humano na santidade com Deus. Então a cruz de Cristo tem esse poder de criar um novo homem. E um terceiro objetivo específico também desta lição é evidenciar que pela cruz fomos reconciliados com Deus. O apóstolo Paulo diz que não há de se gloriar a não ser na cruz de Cristo. Não há de se gloriar-se a não ser na cruz do nosso Salvador. Porque a cruz muda o ser humano. A cruz cria uma nova natureza. E como introdução, meus irmãos, nesta lição,
apenas título de introdução, nós vamos ver aqui um pouquinho acerca das condições dos gentios. Como que os gentios eram para os judeus? Como os judeus consideravam os gentios? Nós sabemos que os judeus eram um povo exclusivista. Até hoje os judeus são um povo exclusivista, mediante a sua religião, mediante aos seus atos, mediante as suas ações, aquilo que eles acreditam, aquilo que eles cumprem. Então, por esse fato, tornam-se os judeus exclusivistas. Mas nós, que somos considerados gentios, não somos judeus, nós somos considerados gentios. Então, meus irmãos, os judeus, eles têm um pensamento acerca dos judeus, dos gentios, melhor dizendo. Os judeus, eles têm um pensamento acerca dos gentios. E é como título de introdução, nós vamos entender qual era esse pensamento que os judeus tinham acerca dos gentios. E o primeiro pensamento que os judeus têm acerca dos gentios é que os judeus, eles têm os gentios como objeto de desprezo. Meus irmãos, o desprezo que o judeu sente para com os gentios é muito grande, é muito forte. A ponto, meus irmãos, do Novo Testamento, em João capítulo de número 4, Jesus, ele quebrar esse paradigma de desprezo que os judeus sentem para os gentios. Jesus, ele tem um diálogo com aquela mulher samaritana, provando ali também para os discípulos, meus irmãos, que esse desprezo não leva a nada. Então, meus irmãos, Jesus quebra esse paradigma, mas os judeus, meus irmãos, ele tem os gentios como objeto de desprezo. E esse desprezo é muito forte, a ponto de que os gentios, meus irmãos, não era lícito, os gentios não era lícito frequentar o mesmo ambiente que um judeu. Para você ter noção, se um judeu tivesse algum tipo de contato com um gentil, para um judeu, ele se tornava, meus irmãos, inapto, ele se tornava inadequado de participar de um culto público. Então esse era o desprezo que os judeus sentem para com os gentios. O casamento de um judeu para com um gentil era algo, meus irmãos, totalmente reprovado na cultura judaica. Se acaso algum judeu se casasse com uma gentia, aquele judeu estava assinando automaticamente o seu atestado de óbito, a sua morte por aquele ato, porque os judeus sentem um desprezo muito grande para com os gentios. Entrar, meus irmãos, na casa de um gentil também se tornava um judeu inapto para poder prosseguir e adorar a Deus em um culto público, um culto dentro da sinagoga. Então isso era o desprezo que os judeus sentiam para com os gentios. Os gentios eram objeto de desprezo dos judeus. Esse era o primeiro pensamento que os judeus têm para com os gentios. E o segundo, meus irmãos, pensamento que os judeus têm dos gentios, e nós vemos isso também mediante a história, é que os gentios, eles eram espiritualmente falidos. É isso mesmo, os gentios, eles eram espiritualmente falidos. Mas como assim espiritualmente falidos? O apóstolo Paulo, não só na carta aos Efésios, no capítulo de número 1, mas em muitas outras cartas no Novo Testamento, ele vai demonstrar as condições espiritual de um gentil. Nós vemos, meus irmãos, nas aulas passadas, que o apóstolo Paulo, ele demonstra que os gentios estavam mortos nos seus próprios delitos e pecados. Os gentios, eles eram desobedientes. O ser humano, sem uma nova natureza, eles eram desobedientes à lei de Deus. Paulo mostra que os gentios eram escravos da carne, eram escravos do mundo e também escravo do diabo. O apóstolo Paulo mostra isso dentro do Novo Testamento, nas suas epístolas. Os gentios também, eles estavam sem Cristo e estavam separados de Cristo. Meus irmãos, os gentios, eles não necessariamente não acreditavam em algum tipo de divindade. Eles não acreditavam no nosso Deus Todo-Poderoso que nós conhecemos hoje mediante a Bíblia Sagrada. Mas os gentios, o apóstolo Paulo mostra
mostra isso dentro do Novo Testamento, que eles tinham muitos deuses para si. Exemplo disso é os efésios. Os efésios, eles adoravam a deusa Diana, a Diana dos Efésios. Nós encontramos isso também, se eu não me engano, em Atos. Nós vemos que o povo de Efésios adorava essa deusa Diana. Nós vemos também que o povo de Corinto, eles também adoravam a tal deusa Afrodite, que era a deusa da fertilidade. Então os gentios criavam muitos deuses para si, mas eles não acreditavam no nosso Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Deus que nós conhecemos. E os gentios também, eles eram estranhos à aliança que o Deus tinha feito com este povo judeu. Os gentios não sabiam, eles não tinham esse conhecimento dessa tão poderosa aliança que Deus tinha feito com o ser humano desde Abraão. Os gentios também não tinham esperança. Os judeus, eles viviam sem esperança no mundo. Os judeus não tinham esperança nem no tempo presente, muito menos no tempo vindouro. Os gentios não tinham esperança nenhuma. Então, isso tornava-se os gentios espiritualmente falidos. Isso, meus irmãos, foi apenas título de introdução. Nós entendemos que os gentios eram objeto de desprezo para os judeus. E nós vemos também que os gentios eram espiritualmente falidos na sua natureza e também mediante aquilo que a Bíblia nos ensina. E o primeiro tópico, meus irmãos, rapidamente aqui que nós vamos estudar nesta manhã, nós vamos entender que Cristo, ele desfez a inimizade entre os homens. Cristo, na cruz do Calvário, ele desfez a inimizade entre os homens. E meus irmãos, e mediante a isso, nós vamos entender que a parede que separava, meus irmãos, um gentio de um judeu, a parede que separava esses homens, Cristo na cruz do Calvário desfez. Então, meus irmãos, a parede de separação entre os homens foi desfeita. No templo, meus irmãos, do judeu, o templo tão idolatrado pelos judeus, existia um muro que separava o pátio dos gentios. Nenhum gentio, meus irmãos, dentro desse templo, ele poderia ter acesso a esse templo, a esse pátio. Então existia um muro que separava o lugar que os judeus ficavam e o lugar que os gentios também ficavam. Existia um muro de separação. Nenhum gentio, ele poderia ter acesso a esse templo, a esse pátio. Existia, meus irmãos, uma inscrição solene neste muro que dizia o seguinte: nenhum forasteiro, nenhum gentio pode ultrapassar esta barreira que cerca o santuário de seus recintos. Qualquer intruso pego de flagrante será o único culpado pela sua morte. Se caso, meus irmãos, algum gentio, algum intruso passasse aquela barreira de separação que existia no templo, automaticamente ele mesmo era o único culpado da sua morte. Esta lei, meus irmãos, para vocês terem noção, era tão forte, era tão respeitada, que o Império Romano, que os romanos davam aos judeus autorização para matar sumariamente quem desobedecesse. Então os romanos davam essa autoridade para os judeus para matarem sumariamente todo aquele intruso que se respeitassem aquela lei. Para você ter noção, meus irmãos, o templo para um judeu era algo tão respeitado, era algo assim tão importante, que em João capítulo de número 2, a partir do verso de número 19, quando Jesus, ele logo após de fazer o seu primeiro milagre, a multiplicação da água em vinho, Jesus, ele tem um diálogo com os judeus, e de repente os judeus ali, os discípulos de Jesus, pergunta para Jesus qual seria o milagre miraculoso que Jesus poderia demonstrar para os discípulos, de tão tamanha autoridade e tamanha poder de executar todos os milagres. E Jesus olha para os judeus e respondem assim:
se vocês derrubarem o templo, em 3 dias eu reconstruirei. Meus irmãos, aquilo para os judeus foi tamanha blasfêmia. Meus irmãos, porque para os judeus, Jesus estava se referindo ao templo construído, ao templo da adoração, mas Jesus não, estava se referindo ao seu corpo, mediante a cruz do Calvário, que Jesus iria morrer, mas ao 3º dia iria ressuscitar. Mas na mentalidade dos judeus, Jesus estava blasfemando contra o templo, porque o templo, meus irmãos, demorou cerca de 46 anos para ser construído. Aí chega Jesus, chega o Messias, dizendo que em 3 dias ele iria reconstruir o templo. Então, meus irmãos, e isso foi uma total blasfêmia que os judeus acusaram a Jesus, que os judeus acusaram Jesus de blasfêmia contra esse templo, porque o templo era algo importante para os judeus. O templo até hoje é algo importante para um judeu. Então o templo, meus irmãos, é algo muito sério para um judeu. E Jesus, ele foi acusado de blasfêmia. Quiseram matar Jesus a ponto, meus irmãos, pensarem que Jesus estava blasfemando contra o templo dos judeus. Para vocês terem noção o quão importante é o templo para um judeu, Jesus, ele foi acusado de blasfêmia, de blasfemar contra o templo. Meus irmãos, também o apóstolo Paulo, ele também foi acusado pelos judeus de também blasfemar contra o templo, porque o templo para o judeu é algo importante, o templo para o judeu é algo muito sério. Meus irmãos, então o apóstolo Paulo, em Atos capítulo de número 21, e no versículo de 28 ao versículo de número 30, os judeus acusaram Paulo de colocar gentios dentro daquele pátio. Meus irmãos, os judeus acusaram o apóstolo Paulo de fazerem os gentios desobedecerem à lei que eu falei para vocês anteriormente, que nenhum gentil poderia passar aquele muro de separação e estar, meus irmãos, dentro daquele templo onde os judeus ficavam. Então, em Atos capítulo de número 1, para vocês terem noção, os judeus começaram a gritar que o apóstolo Paulo tinha desobedecido aquela lei. Então começou um grande alvoroço. O apóstolo Paulo, ele foi pego por aqueles judeus, levado para fora da cidade. Os portões da cidade se fecharam e os judeus quase mataram o apóstolo Paulo, em Atos capítulo de número 21, porque os judeus estavam acusando seriamente o apóstolo Paulo de desobedecer a lei daquele templo, que nenhum intruso poderia ultrapassar aquele limite, porque ele mesmo seria culpado da sua morte. Meus irmãos, isso é algo muito sério para os judeus. Jesus, ele foi acusado de blasfêmia, e o apóstolo Paulo foi acusado de profanar o templo, em Atos no capítulo de número 21. Mas, meus irmãos, mediante a cruz do Calvário, nós vamos entender que Cristo, ele derrubou essa parede, meus irmãos, de separação. Cristo também, meus irmãos, rasgou o véu de alto a baixo, que separava, meus irmãos, o homem de Deus. Em Cristo, meus irmãos, esta parede foi totalmente derrubada. Assim, meus irmãos, não somos mais forasteiros, somos da família de Deus e temos acesso à presença do Pai. Temos agora, meus irmãos, em Cristo um livre acesso no santuário de Deus. Hebreus capítulo 10 e versículo de número 19, a Bíblia diz que foi colocado para nós um vivo e novo caminho, mediante a Cristo, onde nós podemos agora ter acesso ao Pai. Acesso, meus irmãos, à presença de Deus. A cruz de Cristo foi onde Deus puniu o nosso pecado. Na cruz de Cristo, pecados foram condenados. Cristo é a porta, Cristo é o caminho que leva ao Pai. Meus irmãos, Cristo, ele derrubou esta parede de separação. Agora nós temos acesso à presença de Deus. Agora nós temos acesso, meus irmãos, à presença do nosso Deus. Agora nós temos acesso irrestrito, meus irmãos, na presença de Deus. No contexto que nós estamos falando aqui,
somente uma vez por ano, o sumo sacerdote poderia entrar neste santuário. Uma vez por ano, meus irmãos, mediante aquele sacrifício, somente uma vez por ano, o sumo sacerdote, mas mediante a cruz do Calvário, meus irmãos, agora nós podemos ter acesso irrestrito na presença de Deus, a qualquer momento, a qualquer circunstâncias, todos os dias, a qualquer horário, meus irmãos, você pode dobrar o seu joelho e ter acesso à presença de Deus. Nós sabemos, meus irmãos, para nós termos acesso a grandes autoridades do nosso país, para nós termos acesso a grandes autoridades, meus irmãos, do nosso país, até mesmo dentro da área religiosa, para nós termos acesso a essas autoridades, nós temos que ter horário marcado, nós temos que entrar em contato com a sua assessoria, meus irmãos, mas isso é diferente com o nosso Deus. A qualquer momento, a qualquer dia, a qualquer hora que você dobrar o seu joelho, você pode ter, meus irmãos, acesso à presença de Deus, você pode ter acesso à presença do Pai, porque Cristo, Ele derrubou a parede de separação, e agora, meus irmãos, nós temos acesso irrestrito na presença de Deus. A santidade de Deus não nos deixa do lado de fora. Podemos entrar na presença de Deus, porque a penalidade que nós merecíamos, a penalidade, meus irmãos, que nós merecíamos, Cristo na cruz do Calvário levou sobre si. Então, meus irmãos, hoje nós temos acesso porque Cristo derrubou essa parede de separação. E o segundo tópico, meus irmãos, da lição desta manhã, nós vamos entender que pela cruz, melhor dizendo, pela paz, Cristo fez um novo homem. Mas claro também que isso está ligado à cruz do Calvário, porque na cruz do Calvário Cristo criou um novo homem, Cristo fez um novo homem, Cristo mudou a natureza do novo homem. E esse novo homem, meus irmãos, ele vive em paz. Esse novo homem, ele vive em paz interior. Esse novo homem, ele vive em paz consigo mesmo. Esse novo homem, ele vive em paz, meus irmãos, com o teu próximo. E o principal aspecto, meus irmãos, deste novo homem é viver em paz com o próprio Deus. O termo paz, meus irmãos, que nós encontramos na Bíblia Sagrada, em Gálatas capítulo de número 5, é um do fruto do Espírito, é um dos frutos do Espírito Santo, descrito em Gálatas capítulo de número 5, se eu não me engano, a partir do verso de número 22, é um fruto dado pelo Espírito Santo. Meus irmãos, só pode ter paz quem tem o Espírito Santo. E o termo paz, meus irmãos, dentro da Bíblia, dentro do Novo Testamento, é descrito pela expressão grega eirene. E essa expressão, meus irmãos, se refere fundamentalmente à paz com Deus. Era usado esse termo, meus irmãos, grego para a paz, eirene, era usado para descrever, meus irmãos, a tranquilidade e a serenidade que desfrutava, meus irmãos, um país sob um governo justo. O livro de Provérbios vai dizer: quando o justo governa, a nação se alegra. É no contexto também de paz. Significa, meus irmãos, também não apenas ausência de problemas, mas significa também, sobretudo, a consciência de que a nossa vida está nas mãos de Deus. Você ter paz, meus irmãos, é você ter a consciência de que a sua vida, os seus problemas, tudo que cerca você está na mão de Deus. Paz também, meus irmãos, inclui essa reação interior e um relacionamento harmonioso com o teu próximo. Foi aquilo que eu disse: você viver em paz, você vive em paz consigo mesmo, você vive em paz com o teu próximo, e você também vive em paz com Deus. Então, paz é uma reação interior e também agrega esse relacionamento harmonioso com o teu próximo. Um novo homem em Cristo, meus irmãos, ele vive em paz interior. Esse novo homem, meus irmãos, ele vive com essa paz dentro de si, ele vive com essa tranquilidade dentro de si,
ele vive com essa consciência de que a sua vida está nas mãos de Deus. Viver em paz, meus irmãos, significa, meus irmãos, não se desgastar interiormente diante dos problemas. Justamente, meus irmãos, nos nossos dias atuais, aonde tanto se fala sobre a angústia, sobre o estresse, sobre a depressão e também sobre a síndrome do pânico, encontrar, meus irmãos, o nosso refúgio em um ser divino é algo glorioso. Meus irmãos, viver em paz é você viver, meus irmãos, de uma tal maneira aonde todas as coisas para o lado de fora estão sendo derrubadas. Meus irmãos, as circunstâncias no lado de fora estão totalmente caóticas. Viver em paz é você por dentro estar tranquilo e sereno. Viver em paz, meus irmãos, é você entender que o nosso refúgio e a nossa fortaleza está em Deus. Isso é viver em paz. Viver em paz, meus irmãos, é você viver na mesma proporção do salmista, quando ele escreve o Salmo de número 46, e ele diz assim: ainda que a terra trema, e os montes afundam-se no mar, ainda que estronde as águas, e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, mesmo assim não temeremos. Meus irmãos, viver em paz é você saber que todas as coisas fugiram do seu controle, mas você terá a noção de que está no controle de Deus. Viver em paz, meus irmãos, é o mundo está vivendo em caos, e você tranquilo e sereno por dentro. Então, meus irmãos, essa tranquilidade, essa serenidade, essa paz interior, Cristo na cruz do Calvário, meus irmãos, Ele conquistou para nós e colocou dentro de nós. Meus irmãos, isso é uma das virtudes de um homem que vive em paz. Isso é uma das virtudes de um novo homem. Cristo, pela cruz do Calvário, Ele nos fez um novo homem. E esse novo homem, meus irmãos, ele vive agora em paz com Deus. Esse novo homem, ele vive agora em paz com o teu próximo. Esse novo homem agora ele vive em paz consigo mesmo. Então isso somente Cristo, somente a cruz do Calvário pode fornecer para nós e executar no interior do ser humano. E um terceiro, meus irmãos, ponto desta lição é que pela cruz, reconciliados com Deus em um só corpo. Meus irmãos, mediante a cruz do Calvário, agora tanto judeus e gentios foram reconciliados em um só corpo, e este corpo nós chamamos de igreja. Ser condenado, meus irmãos, por cruz era algo terrível naquela época. E meus irmãos, e pela cruz Cristo nos reconciliou em um só corpo. E mediante a cruz do Calvário, meus irmãos, Cristo ele se fez maldição por nós. Cristo ele se fez maldição porque você ser condenado no contexto anterior por morte de cruz era algo, meus irmãos, de tamanha maldição e era uma profunda humilhação. Para vocês terem noção, a crucificação era uma das piores formas de execução praticada no mundo antigo, ao menos, meus irmãos, desde os dias do grande império assírio. Você ser condenado, meus irmãos, melhor dizendo, uma pessoa ser condenado à crucificação era algo terrível, era a pior morte que existia desde o império assírio. Jesus, meus irmãos, ele bebeu cada gota do cálice, meus irmãos, daquela cruz do Calvário. Meus irmãos, a crucificação de Jesus, nós sabemos, meus irmãos, que dividiu a história em antes e depois. Para vocês terem noção, meus irmãos, nos dias do Império Romano, meus irmãos, o infeliz que era sentenciado a esse tipo de morte, meus irmãos, ele tinha o seu corpo totalmente dilacerado. Meus irmãos, o seu corpo era dilacerado pelos açoites daquele carrasco romano. Meus irmãos, esse açoite era uma punição que antecedia a crucificação. Depois, meus irmãos, aquela pessoa, aquele condenado, ele tinha as suas mãos e os seus pés pregados naquele madeiro.
Para vocês terem noção, meus irmãos, tão cruel que era a morte de cruz, que o famoso jurista romano Cícero, ele disse uma seguinte frase, que a palavra cruz deveria ser banida do vocabulário e até mesmo do pensamento de homens e cidadãos romanos. Meus irmãos, tão cruel era a morte de cruz, que esse homem chamado Cícero, era um jurista romano, ele disse que a palavra cruz deveria ser banida, não só do vocabulário, mas também do dia a dia e do pensamento e do cotidiano de qualquer pessoa e também de qualquer cidadão romano. Meus irmãos, a palavra cruz não deve ser banida, mas deve ser colocada junto com o vocabulário e com o vocábulo Cristo. Quando nós olhamos para a cruz, automaticamente nós lembramos de Cristo. A Deus, meus irmãos, agradou fazer com que o seu filho sofresse aqueles açoites, padecer, meus irmãos, aquela vergonha da cruz, oferecendo-se oferta pelos nossos pecados. Meus irmãos, a cruz é o maior símbolo da nossa fé. A cruz é o maior símbolo do cristianismo. A cruz, meus irmãos, pode ser um ato vergonhoso. A cruz, meus irmãos, a morte de cruz também pode ser um ato, meus irmãos, de desonra e de humilhação. Mas a cruz é o maior símbolo da nossa fé. Porque na cruz do Calvário, meus irmãos, Cristo nos reconciliou com Deus. Na cruz do Calvário, meus irmãos, Cristo desfez a separação entre Deus e os homens. Na cruz do Calvário, nós fomos reconciliados. Meus irmãos, a cruz do Calvário é algo importante para a humanidade. A cruz do Calvário é algo importante para o ser humano. A cruz do Calvário é algo importante para o cristianismo, porque nenhuma pessoa, meus irmãos, se achega a Deus, não sei primeiro, meus irmãos, passar pela cruz. Ninguém, meus irmãos, ele entra na glória a não primeiro passar pela cruz. Ninguém, meus irmãos, entra no reino de Deus sem primeiramente, meus irmãos, passar pela cruz. A Bíblia diz, meus irmãos, se nós quisermos seguir a Cristo, nós devemos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e depois seguir ao nosso Jesus. Meus irmãos, mediante a cruz, Cristo, ele se fez maldição por nós, e mediante a cruz, nós fomos reconciliados em um só corpo. O propósito, meus irmãos, da cruz de Cristo foi reconciliar judeus e gentios em um só corpo. Temos hoje, meus irmãos, uma mesma família, temos hoje um mesmo Espírito e temos hoje o mesmo Deus. Jesus não apenas reconciliou judeus e gentios, mas também colocou ambos em um só corpo, a igreja. Agora, meus irmãos, não existe mais distinção, não existe mais, meus irmãos, separação. Agora nós somos um só povo, servimos um só Deus, meus irmãos, em um mesmo Espírito, e nós estamos em um mesmo corpo, que é a igreja, o glorioso corpo de Cristo. E como conclusão, meus irmãos, desta lição, nós vamos entender que pela cruz, Cristo derrubou a parede de separação, reconciliou gentios e judeus, reconciliou Deus e os homens em um só povo, a igreja, o corpo de Cristo. Pela cruz do Calvário, Cristo reconciliou gentios e judeus, Cristo reconciliou Deus e os homens e colocou ambos em um só corpo. Meus irmãos, então essa foi a nossa lição desta manhã, a lição 7 da nossa revista do segundo trimestre. Nós estamos estudando aí a revista A Igreja Eleita, remida pelo sangue de Jesus e selada com o Espírito Santo da promessa. E espero, meus irmãos, que em nome de Jesus, espero que essa lição tenha falado grandemente ao seu coração e que você possa ser edificado e abençoado por essa lição.
Meus irmãos, então eu termino aqui a lição 7 e que Deus te abençoe em nome de Jesus.